só um bom católico pode ter um bom casamento? Só. Não vou mentir para você aqui. Eu sei que eu sou psicólogo, né? Mas o casamento que a gente conhece... O matrimônio. Casamento, sim. É o casamento católico. O que mais os casais desejam é um casamento santo, sem saber. Sem saber. Você pode não ser católico, você pode não ser cristão, mas você vive no Ocidente, né? Você participa do mundo ocidental, que tem uma cultura cristã. Então, veja, uma pessoa que se casa, por exemplo, no cartório, tá? Ela se casa com sentimento e expectativas cristãs daquela união. E no cartório, não existe nenhuma promessa de indissolubilidade daquela união. Não. Nem de receber filhos e nem de fidelidade. Tu não promete fidelidade no cartório. Não existe obrigação de fidelidade no cartório. Mas os casais, quando tem, né, a infelicidade de ter alguma... É um dado muito interessante, eu vou anotar isso. Esse é um dado que eu nunca tinha pensado. Eu também nunca parei para pensar com essa ótica. Adorei esse dado. É um dado importantíssimo. E aí, veja, quando a gente tem, no caso, a infelicidade de atender, né, ou de receber ali para orientar um casal que é casado apenas no cartório e com essa situação de infidelidade, etc., traição, eles têm um sentimento cristão. Eles se revoltam, né, ali com essa situação da traição, mas sem um fundamento religioso que justifica essa revolta, essa tristeza, que seria, no caso, a religião. Então, veja, o casamento, para nós, cristãos católicos, ele é um pacto de sangue, selado no sangue de um inocente que é Nosso Senhor. Entende? Eu entendo, mas é porque isso faz parte inerente à vida humana, que é o casamento natural. Que Jesus pega e eleva a sacramento. Exatamente. Então, esse casamento natural era um homem com uma mulher prometendo fidelidade a vida inteira. Se até pinguim faz isso, cara. Exatamente. Então, assim, esse é o caminho. E aí Jesus pega e eleva isso a sacramento, pela presença dele. Mas antes que as pessoas queiram brigar com você, falar, ele é louco, não sei o quê. Sim. A sua análise foi muito boa, porque você falou, nós vivemos numa sociedade ocidental onde o cristianismo permeia tudo. Né? A gente está aqui. Então, a sua análise é de acordo com aonde a gente vive, com o que a gente está fazendo. Porque senão, tá vendo? Então, judeu vai separar, é muçulmano, não é disso. Ele não está analisando isso. Ele está analisando aonde nós moramos, o nosso comportamento, o que a gente vive, porque eu já sei que vão querer te bater. Não, mas veja, o comportamento das pessoas é que vamos lá, o Bento XVI, ele disse que o Ocidente ele tem 3 pilares, né? Assim, existem 3 colunas que fundamentam aquilo que são os comportamentos humanos aqui no Ocidente, que é o direito romano, a filosofia grega e o cristianismo, tá? Isso aqui são a coluna vertebral daquilo que é a nossa sociedade ocidental. E ela vive nisso. Ela vive nisso. Claro. Se você estudar o direito romano, a filosofia grega e o cristianismo, você consegue entender por que as pessoas aqui, no Brasil, no caso, né, que é o nosso país, pensam assim ou pensam assado. Você tem, digamos assim, um mapa, tá, de como a mentalidade das pessoas são formadas. Dá para entender isso? Sim, não? Claro. Isso. Claro. A motivação por trás das ações, as expectativas. As expectativas, as frustrações, entende? E aí, no caso, se você está numa cultura, digamos assim, que é uma cultura cristã, que ela tem por base o cristianismo, e não entende isso, as suas expectativas, elas vão ser expectativas em cima daquilo que é o cristianismo, em cima das expectativas de um cristão. Então, assim, o cristão, o ateu, né, digamos, o ateu ocidental, ele é um ateu cristão. O ateu muçulmano. Com sentimento, né? É um ateu cristão. É o ateu que Vamos vive dizer, no Oriente influenciado Médio. pela cultura. Exatamente. Porque da mesma forma ele vai olhar para o direito romano e ele vai entender a lei, ele vai querer o direito dele daquele jeito que ele herdou ali. Ou seja, de um desses pilares. É a mesma coisa. Não é uma influência de tornar o cara católico. É uma influência
do meio que você vive, que foi criado por 3 pilares. Isso aí. Ele vai olhar da mesma forma. Então, e você acaba tendo expectativas em cima disso. Exatamente. Né? E a pessoa não consegue sair disso, porque a sociedade é estruturada assim, o comportamento das pessoas, ele é pautado por isso. Não tem como tu fugir disso, entende? Então, veja, uma pessoa que se casa no cartório, não estou dizendo que ela não pode se frustrar diante de uma situação dessa. Mas a frustração vai ser ainda maior se ela não entender por que ela está frustrada. Só que se ela for tentar entender por que ela está frustrada, triste, depressiva por conta dessa situação no casamento, ela corre um grande risco, ela tem uma grande chance de se converter. Dá para compreender? Porque ela vai encontrar o fundamento do porquê a traição é errada. Por que aquilo não deve acontecer numa relação matrimonial. E a única coisa que dá esse fundamento é a religião, é o catolicismo.